a você que nos acompanha em mais um culto transmitido pelo Sínodo Paranapanema. Quero saudá-los e saudá-las com o lema bíblico para este final de semana, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 2, onde lemos: O salmista canta ao ungido de Deus. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Saúdo a cada um e cada uma com estas palavras do salmista, neste último domingo antes da Quaresma. Nos sintamos aqui, acolhidos e acolhidas neste culto pelo próprio Deus, que prometeu estar conosco a cada dia e a cada momento de nossa vida. O culto será realizado pela pastora Eveline Regina Goebel, por mim, PPHmista Arely Krieger, e também pelo pastor sinodal Alfredo Axmann. Quero agradecer desde já também a ajuda e a disposição da leitura bíblica pela Sara Sharpian e pela Margarete Adam pela edição do vídeo. Que bom que você está aqui conosco neste momento, para juntos realizarmos este culto na presença e em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estar na presença de Deus é a oportunidade para confessarmos a nossa fragilidade e a nossa culpa. Deus é misericordioso e bondoso. Uma vez que Deus nos conhece e sabe o que aflige o nosso coração, podemos nos colocar em silêncio diante dele e colocar tudo aquilo que tira a nossa paz. Confessemos os nossos pecados. Bondoso e eterno Deus, Tu és o Deus que conhece tudo a nosso respeito e mesmo assim nos aceita e ama. Nós estamos diante de Ti, com as mãos cheias de tropeços e fragilidades, isto é, injustiça que cometemos no nosso relacionamento contigo, com as pessoas e com todo o meio que nos cerca. Perdão, Senhor, pelo nosso orgulho de acharmos que conseguimos conduzir sozinhos ou sozinhas a nossa vida
sem a tua presença. Perdão, Senhor, pelas vezes em que te rejeitamos, desprezamos e não te ouvimos. Perdão, Senhor, pelas vezes que não amamos o nosso próximo, como a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, por ignorar o teu convite para viver e testemunhar o teu evangelho. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que desperdiçamos a oportunidade de vivermos em comunidade, ou ainda pelas vezes que não vivemos em comunidade da forma como tu gostarias. Rogamos que nos resgates através do teu perdão e que nós possamos nos entregar totalmente à comunhão contigo. Que assim possamos viver segundo a tua vontade. Unidos e unidas, rogamos cantando: Perdão, Senhor, perdão. 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 Ao nos colocarmos humildemente diante de Deus, confessando a nossa fragilidade e a nossa culpa, podemos ouvir a resposta de Deus, conforme está escrito em Isaías, capítulo 49, versículo 23. Saberá que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Quem em sinceridade se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao nosso redor há muita dor e sofrimento. Jesus Cristo, o ungido de Deus, enxuga nossas lágrimas, cura os males que causam dores, acolhe irmãos e irmãs que se encontram em sofrimento. Clamemos a Deus por socorro aos aflitos e aflitas deste mundo, cantando pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Bondoso Deus e Pai, chegamos em Tua presença para te agradecer pela nossa vida e Teu cuidado para cada um e cada uma de nós. Obrigado por Tua graça que nos transforma. Obrigada pela oportunidade de juntos e juntas louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Por vires a nós em Jesus Cristo e diante da Tua presença e agir, podemos conhecer e experimentar o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo ilumine e abra os nossos corações para ouvir e compreender a Tua palavra e que ela transforme o nosso viver. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo, com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. Amém.
A primeira leitura bíblica prevista para esse final de semana é do livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. Este texto também será base para a nossa pregação. Ouçamos a palavra. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho? Sim. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falhar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. A segunda leitura prevista para esse final de semana é do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Até aqui, palavra de salvação. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que o Espírito Santo nos abra o coração e a mente para ouvirmos e acolhermos a sua mensagem, mas também colocá-la em prática no nosso dia a dia. Desde o primeiro domingo da Epifania, a reflexão que se faz nos cultos é sobre a manifestação de Deus. No texto lido há pouco de Êxodo, Deus se manifesta de maneira inequívoca nas novas tábuas que entrega a Moisés. Esta manifestação também pode ser vista pelo povo no brilho que aparece na face de Moisés. Mas este brilho causa medo e talvez até um desconforto. No Evangelho de Lucas, a visão que os apóstolos têm de Jesus, ao contrário da visão de Arão e dos israelitas do Êxodo, é prazerosa, ao ponto de sugerirem ao Senhor
a construção de tendas para eternizarem aquela experiência. Não é assim? Que quando vivemos um momento de felicidade e alegria, parece que ele passa muito rápido e queremos também que ele seja eterno? Os apóstolos nos representam. O texto de Êxodo, previsto para a pregação de hoje, narra a forma como Moisés foi recebido pelos líderes ao descer do monte. Ele havia ido novamente ao monte para buscar a segunda cópia das tábuas da lei. Diferente da primeira descida, Moisés vem com o brilho em seu rosto. Um brilho resplandecente. Algo tão extraordinário que causa estranheza e temor. Mas que brilho é esse? O que ele significa? O brilho na face de Moisés serve para demonstrar e sinalizar o reatamento da aliança. Ela havia sido quebrada quando o povo, cansado de esperar a descida de Moisés no monte, faz o bezerro de ouro. Indignado e revoltado, ele acaba jogando as tábuas da lei e quebrando-as, segundo Êxodo 32, 19. Moisés, desta vez, além de trazer em suas mãos as novas tábuas, traz em seu rosto o brilho da glória de Deus. Sendo assim, ratificada a autenticidade da nova lei. E este brilho tem sido interpretado como um reflexo da glória de Deus. E desta forma, Deus estaria mostrando ao povo que Moisés é o seu enviado para anunciar a nova lei. O medo que o povo tem de se aproximar dele é semelhante ao receio que o povo tinha ao se aproximar de Yahvé. Quem visse a face de Deus corria risco de morte. Por isso também se justifica o véu. Esse véu que ele precisou usar. Pode-se dizer que sacerdotes, utilizando máscaras, são comuns na história das religiões. No contexto do Antigo Testamento, as máscaras são encontradas especialmente no Egito e em outros povos. Elas eram então fabricadas, ornamentadas, para serem usadas em celebrações, cultos, rituais dos povos primitivos. No Egito Antigo, as máscaras eram usadas na crença da passagem para a vida eterna. Colocavam uma máscara na face das pessoas mortas. Os gregos utilizavam máscaras em cerimônias religiosas. Na China, as máscaras eram usadas para afastar os maus espíritos. E desde o início do século XX, as máscaras passaram a ser usadas no teatro oriental e fazia parte do figurino nas peças. Já no teatro ocidental, as máscaras traduziam as expressões de alegria e de tristeza, representando os sentimentos dos personagens como reis ou guerreiros. Na Itália, eram usadas pelos bobos da corte, artistas do riso, e também seu uso tornou-se clássico no Carnaval de Veneza
e no carnaval, de blocos de rua e de salão até hoje. Estamos em pleno feriado de carnaval. Quantas pessoas utilizam deste artifício para se transformar em um personagem ou talvez até esconder quem realmente ela é? É possível que este véu que Moisés utiliza foi adotado para que o povo pudesse olhar para ele, já que essa face refletia o brilho divino. Enquanto Moisés falava ao povo, não usava o véu, assim como quando conversava com Deus. O véu era utilizado somente durante os períodos em que ele não estava empenhando o seu papel sacerdotal. Ele só a colocava quando assumia o seu papel de homem comum. O véu descrito em muitas passagens bíblicas está relacionado à nossa humanidade. Este véu precisava ser rompido em nossas vidas, para que também pudéssemos entrar na verdadeira presença do Senhor e de sermos participantes da sua glória. Ele foi rompido pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Diante de nós está o penhor do Espírito Santo. Vemos a riqueza da palavra de Deus que busca espaço para ser escrito no nosso coração, para que com a face descoberta possamos refletir a glória, o brilho do Senhor, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois estas são eternas. Em algum momento da sua vida, você ouviu alguém te dizer: nossa, como você está radiante? Tente se lembrar. Quem sabe foi quando você esteve no primeiro dia de sua aula, quando você foi a primeira vez para a escola. Ou quem sabe foi quando você experimentou um novo sabor. Ou quem sabe, no primeiro beijo, na sua formatura. Quem sabe foi o dia do seu casamento, ou quando nasceu sua filha, seu filho. Quando foi que o seu rosto brilhou? Este brilho, com toda certeza, não depende de nós e nem de nossas atitudes. É obra do Espírito Santo que nos transforma nesse processo crescente, aonde amadurecemos na fé e aí resplandece a glória cada vez mais forte em nossa face. Ao buscarmos a direção de Deus para a nossa vida, esta luz de Cristo brilha em nossos rostos. Desta vez, não queremos ocultá-la, escondê-la. Queremos sim mostrá-la, testemunhá-la para as pessoas. Não desista. Deus escolheu alguém simples como Moisés para liderar o seu povo e ser o seu porta-voz. Permaneça na presença do Senhor. Peça perdão. Deixe-se moldar pelo Espírito Santo. Esse processo
fez com que Moisés se tornasse uma pessoa resplandecente. E Deus quer fazer a sua vida resplandecente. Busque a Deus e que possamos resplandecer a luz de Cristo. Amém. Amado Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos, porque mais uma vez vieste ao nosso encontro para nos alimentar com a tua palavra e renovar a nossa fé. Louvamos-te por Jesus Cristo, teu Filho amado, que vem ao nosso encontro, rompendo o véu que nos separava e nos concedendo vida eterna e salvação. Concede-nos, Senhor, a tua luz, para que todas as nossas obras brilhem para a glória do teu nome e para a edificação das pessoas ao nosso redor. Queremos entregar nas tuas mãos as pessoas que se encontram doentes, cansadas, angustiadas, e pedimos que as cure de sua enfermidade e as fortaleça neste tempo tão difícil. Pedimos pelas pessoas enlutadas, pelas que sofrem e que estão tristes diante de suas perdas. Aqui lembramos pela situação das famílias de Petrópolis, Rio de Janeiro. Senhor, console-as e fortaleça-as na esperança da ressurreição, diante das suas perdas. Que estas famílias sejam amparadas e sustentadas por Ti em amor e em graça. Queremos aqui também pedir e clamar, rogar a Ti, Senhor, pela situação que se passa na Ucrânia, pela invasão sofrida, Senhor, pela situação que está tão distante, mas que pode causar grandes perdas de vidas de pessoas inocentes, dos mais necessitados, Senhor, de tantas famílias.
esteja ali também com a tua mão bondosa, amparando a essas pessoas, para que também essa situação se acalme e retorne em paz. Senhor, pedimos pelas igrejas para que testemunhem e anunciem o Cristo vivo. Pedimos por nossas comunidades para que seus membros e membras permaneçam firmes na fé e que brilhem nelas a tua luz, que reflitam a tua glória em testemunhos de amor concreto. Senhor, renova em nós a certeza que estás conosco e que em nós possa haver um viver transformado pela tua graça e que nos tornemos fiéis a ti. Tudo mais que queremos incluir em uma só voz, na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos agora então o nosso momento de avisos. A questão das ofertas deste final de semana estão destinadas para a comunidade local. Assim, você pode colocar a sua oferta no envelope e na próxima vez que for até a comunidade, a colocar ali também e ofertar. A oferta é uma forma direta de demonstrar fé, compromisso e gratidão. Temos também a mensagem, a questão das senhas diárias que são repassadas via WhatsApp, também conhecidas como a Palavra de Deus Fala com Você. Se acaso você ainda não as recebe, entre em contato com seu ministro, com sua ministra, para que assim possa também receber esta palavra. Passo agora então também a palavra para o pastor sinodal Alfredo Atzma. Prezados irmãos e irmãs do Sínodo Paranapanema, desde março de 2020, quando as atividades presenciais foram interrompidas por causa da pandemia, o Sínodo disponibilizou um culto gravado e editado para cada final de semana. Isto só foi possível graças à colaboração de muitos ministros e ministras e de lideranças das comunidades. Não foi tarefa fácil gravar e editar. Não estávamos acostumados com isto. Não sabíamos como fazer. Não tínhamos os equipamentos para fazer com qualidade. Mas fomos usando aquilo que tínhamos. Gravamos com o celular, com um simples microfone e desta forma, aos poucos, fomos descobrindo que poderíamos pregar o Evangelho também desta forma. Percebemos que as mídias sociais são um importante instrumento de missão e não podemos deixar de usá-las. Hoje, graças à vacinação e outros cuidados, a pandemia parece estar enfraquecendo. Oramos para que assim continue. Praticamente todas as comunidades já estão retomando as suas atividades presenciais. Não somente os cultos, mas todos os departamentos e grupos estão voltando com seus encontros. Estamos ansiosos pela comunhão, desejamos a comunhão, o encontro, com todos os cuidados, é claro, que o momento exige. Com este retorno ao presencial, o grupo de ministros e ministras que vinha colaborando com os cultos sinodais diminuiu, de tal forma que ficou impossível continuar com as gravações e edições todas as semanas. Nesse sentido, a partir da próxima semana, não serão mais oferecidos os cultos sinodais pelo canal do YouTube do Sínodo. Mas agradecemos imensamente a todos os ministros e ministras, lideranças que abraçaram esta ideia que deu tão certo. Motivamos a você para que continue participando
de sua comunidade. Praticamente todas as comunidades também têm alguma atividade transmitida para aquelas pessoas que não podem ir até a igreja, até os espaços de encontros. Podem continuar participando também, buscando pelos canais da comunidade, mas se envolva, participe na missão, não deixe de estar presente em sua igreja de alguma forma, e que o bom Deus continue abençoando a sua vida, de sua família, de sua comunidade. Muito obrigado. Queiram receber a bênção para a caminhada da vida. A bênção é um presente, é Deus chegando até vocês. Abram as mãos, estendam as mãos com o desejo de recebê-la. Que a terra se transforme em caminhos diante de seus passos. Que o sol brilhe aconchegante sobre o teu rosto. Que a brisa sopre suave sobre tuas costas. Que a chuva caia mansamente sobre os teus campos. E até que voltemos a nos encontrar, Deus te guarde bem na palma de sua mão. E que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus, continuem testemunhando e servindo a Ele com alegria.